bem bacana aqui, tá? Assim que abrir, vocês me avisem, por favor. Foi? Foi. Foi Bom. sim. Então, vamos lá. Estamos aqui em 26 pessoas, 25 contando comigo. E o nosso assunto de hoje, o nosso primeiro workshop, deixa eu explicar um pouquinho dessa iniciativa para vocês aqui na Commit. Tudo começou quando eu, a Aline, a Rê e a Simone fomos num evento há 2 meses atrás, eu acho. E lá a gente participou de uma imersão ali de prospecção, de mercado, que falava de tudo, de pessoas, de ferramentas, de tecnologia. E lá nesse treinamento a gente viu pontos muito interessantes. E depois, quando a gente voltou, a gente começou a discutir sobre eles. E um desses pontos, ele estava relacionado ao desenvolvimento de vocês. Muito olhando o quê? Que quando vocês entram aqui na empresa, né, vocês passam por todo um processo de treinamento, por toda uma imersão, e vocês têm ali uma sobrecarga de informações iniciais. Só que com o passar do tempo, o processo ele vai se atualizando, então coisas novas vão surgindo, e nós temos o papel de trazer para vocês o que mais do que vocês viram lá no comecinho também pode fazer parte da estratégia de atuação de vocês. Então, o nosso objetivo aqui com essa ação de workshops é trazer para vocês um pouquinho mais de visão técnica, mas principalmente prática, do que a gente pode trazer do mercado para poder agregar no nosso trabalho. Então, vejam isso aqui como algo complementar ao que vocês já conhecem, ao que vocês já fazem, e principalmente ao que vai ajudar vocês nos resultados de vocês. Vocês viram ali que eu mandei um formulário para vocês. Nele eu coloquei ali algumas sugestões de dias, horários e também deixei aberto para caso alguém quisesse sugerir algum tema, para justamente a gente ter esse olhar tanto interno nosso do que é importante para vocês, mas também ouvir de vocês o que vocês sentem falta de aprender aqui nesse nosso universo. Então, essa iniciativa ela tem esse propósito, que é trazer conhecimento para vocês, mas principalmente conhecimento que vocês vão poder aplicar. Então, absorvam esse conteúdo, tirem o melhor proveito que vocês puderem dele aqui, depois treinem, coloquem em prática, tragam para a gente o que vai funcionar, porque eu tenho certeza que muita coisa aqui vai ajudar vocês, porque a gente aplica aqui, a gente valida, a gente testa, e nada que é teoria, é tudo vivido dentro de casa mesmo, então a ideia é que a gente consiga ampliar isso cada vez mais para poder ajudar vocês. Então, o nosso primeiro workshop, oficialmente, é o de inteligência artificial na prospecção. A gente tinha ali alguns temas iniciais para poder abordar, mas aí a gente ficou pensando, tá bom, o que pode ser legal para a gente poder startar, o que pode ser mais aplicável, o que está em alta, o que está quente, que a gente pode levar para elas e aproveitar nesse caminho. Então, a gente pegou esse tema aqui primeiro, e vocês vão perceber que o tempo todo eu vou estar trabalhando nele voltado para o nosso universo de prospecção. Então, o meu objetivo aqui não é falar a inteligência artificial no mundo, a inteligência artificial na tecnologia. Não, eu quero trazer ela para o nosso universo e como que a gente consegue, de fato, colocar ela aqui na nossa realidade para poder ajudar na nossa vida. Porque, afinal de contas, é o que importa, né? Só saber o que ela faz, a gente consegue ler um artigo aí e pegar essa informação. Mas eu preciso entender como que ela pode me ajudar. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, tá? E aí eu trago aqui para a gente o que eu separei de tópicos principais. O primeiro deles é o que é inteligência artificial de fato. Vou trazer de uma maneira simplificada. Eu sei que muitas de vocês já conhecem, já utilizam, já ouviram falar sobre. É um tema que sempre está em alta desde que começou. Tudo que acontece tem inteligência artificial. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que ela é de fato. Eu também vou falar o que ela pode fazer aqui pela prospecção, então trazendo muito para o nosso universo, para a nossa realidade comercial e essa nossa correria ali de tentar buscar uma oportunidade, como que ela pode nos ajudar nesse sentido, como que a gente utiliza ela, afinal, e o que são esses prompts, que são os termos utilizados ali no processo de estratégia para você conseguir um resultado com ela. E depois eu vou trazer aqui um pouquinho de exercício, né? Então, mão na massa. Vamos fazer aqui alguns testes, eu vou fazer com vocês alguns exemplos, para que vocês consigam enxergar ela aplicada como que funciona.
Então, não tem conteúdo extenso, não tem conteúdo chato, não tem textão para ficar lendo 3 horas, é bem prático mesmo, para que vocês consigam aí pegar essa informação e já sair daqui e começar a testar ainda essa semana, tá? Começando aqui pela tal da inteligência artificial, né? Hoje a gente sabe que ela faz parte de muitas coisas neste mundo e até teorias mirabolantes sobre ela dominar o mundo e acabar com os humanos, acabar com os empregos, não sei o quê. Então, tem muita coisa que traz aqui dentro desse universo de inteligência artificial. E aí, o que eu anotei aqui de coisas importantes para começar a trazer esse processo introdutório, né? Primeiro como que a gente utiliza ela aqui na Commit. Então, desde que a gente teve acesso a essa tecnologia, a gente já começou a explorar ela ali, primeiro, de uma maneira muito em dúvida, né? Porque afinal de contas é um processo, então ninguém chega nela e já consegue falar, uhul, deu super certo. Tem toda uma trajetória ali até que você consiga se adaptar, até que você consiga trazer ela de fato ali para a sua estratégia. E aqui na empresa não foi diferente, a gente conheceu da ferramenta, a gente fez alguns testes iniciais, ainda muito primários, e depois a gente foi tentando enquadrar isso. E hoje ela é muito importante para a gente quando a gente traz o cliente para uma estratégia de negócio, onde ela ajuda a gente a não somente desenvolver ali algum discurso, entender um pouquinho mais sobre o mercado de alguma empresa específica, ajuda também no processo de desenvolver materiais para vocês e também ajuda a gente na nossa própria rotina, porque ela tem uma capacidade ali estratégica de que eu gosto de chamar de organizar os pensamentos. Então, às vezes, eu estou com uma situação aqui que eu preciso, tá bom, chegou uma ação nova na empresa, a gente precisa criar um processo. Por qual caminho eu vou? E eu uso ela para poder me ajudar com esse processo. Então, ela é uma parceira, ela tem aí diversas opções e modelos de uso. Se você for olhar, é um universo enorme e ela existe de diversos tipos também. Então, tem uma inteligência que é focada para criar vídeo, tem uma inteligência que é focada para criar uma apresentação, tem uma inteligência que é focada em texto e por aí vai. É um baita do universo. Eu vou focar aqui com vocês nas principais que são gratuitas e que a gente consegue ter acesso no mercado, para que vocês consigam também testar isso na prática. Mas, basicamente, esse é um ponto muito importante de vocês entenderem, que não existe uma só, e sim um universo de opções diferenciadas, algumas são mais nichadas, algumas são personalizadas, porque tem, por exemplo, empresas que querem criar suas próprias inteligências. Então, tudo é possível quando se trata disso aqui. O ponto é que ela vem para poder ajudar ou resolver algum problema. Então, ela nunca existe só por existir, ela precisa ter um papel ali, e isso entra muito num mito de mercado sobre ela acabar com empregos, ela tirar as pessoas dos seus postos e tudo mais. E muitas vezes ela acaba realmente otimizando trabalhos que eram mais manuais. Mas quando a gente olha aqui para o nosso comercial, para esse universo aqui de vendas e negócios, a gente consegue entender que, na verdade, ela vem mais como uma aliada para a gente, onde ela nos ajuda a facilitar alguns desafios que a gente costuma ter na nossa rotina. Então, eu também vou trazer um pouquinho dessa visão para vocês. Eu também anotei aqui um termo legal que eu usava muito com a minha equipe, que é da gente considerar a inteligência ali uma assistente, um estagiário que a gente tem, que vai poder nos ajudar no dia a dia. E vou mostrar para vocês como vocês podem criar esse tipo de hábito ali, de realmente usar ela a favor, para poder ajudar vocês aí no trabalho, no que está acumulado e coisas desse tipo, tá? E, por fim, falar também bastante que ela é uma aliada, ela não veio para substituir, ela não vai tirar o seu olhar estratégico de relacionamento, o seu olhar estratégico humano ali da negociação, do processo de relacionamento que a gente precisa criar com os nossos clientes. Então, desde então, já é importante reforçar que, tá bom, você vai aprender algumas coisas aqui que são bem legais, que vão te ajudar bastante, mas isso não vai tirar de você a responsabilidade de estar à frente do seu trabalho, de lidar com ele com uma responsabilidade e buscar ali os seus resultados. Então, é olhar para ela como uma aliada,
para que ela te ajude ainda mais a crescer e a ter mais resultados. E aí, o que eu fiz? Primeiro exercício, né? Eu falei, bom, vou fazer um workshop de inteligência artificial, preciso utilizar a inteligência artificial. E aí eu fui lá nela e falei assim, ó, me explica o que é inteligência artificial, como se você estivesse explicando para uma criança. E aí ela me traz esse exemplo que eu achei bem bacana. Então, eu já quero começar mostrando para vocês aqui o tanto que ela pode ser detalhista e facilitadora. Às vezes a gente precisa entender uma coisa muito complexa, mas eu posso usar essa ferramenta aqui para me ajudar a ter esse entendimento. Então, aqui ela traz um exemplo falando que a gente pode imaginar que é um supercomputador muito esperto, que ele é mágico, que ele consegue aprender sozinho, e aí ele pode pensar e aprender sozinho. Então, você ensina ele a fazer algum truque. No começo, ele não sabe nada, mas se você treinar e tiver bastante paciência, ele vai aprender até chegar ali no resultado que você precisa. E é exatamente assim que funciona quando a gente está usando ela na prática. Ela não chega aqui prontinha. Não posso chegar para ela e falar, oh, eu quero isso aqui para minha vida. Não, não existe isso. Eu preciso treiná-la, eu preciso, aos poucos, ali construir essa trajetória. Então, eu achei bem legal esse exemplo, ele é bem simples, foge daquele processo técnico de falar que a inteligência artificial é desenvolvida, não sei o quê. Então, eu falei, tá, eu preciso levar de uma maneira bem simples para elas como que isso aqui funciona, como que isso aqui é importante e como que isso aqui vai ajudar a gente aí no nosso dia a dia. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para a gente é o que ela pode fazer pela prospecção. Então, aqui eu trouxe as três principais vertentes, né? A primeira delas é o processo de automação, onde eu consigo ter ali uma visão de estudo de mercado. E aqui sempre pensem que a gente está falando de vocês para com os clientes e as contas estratégicas que vocês possuem. Então, tem esse olhar da visão de mercado, tem o olhar da nutrição dos leads, que é exatamente aquilo que eu falei sobre relacionamento, né? A gente sabe que a prospecção, ela nem sempre é um tiro certeiro, e sim uma tentativa ali de você alcançar um alvo. Então, a nutrição, ela é sempre muito importante, mas a nutrição correta é o que traz resultado para a gente. Então, ela também é uma aliada nesse aspecto. E o processo dos discursos estratégicos, né? Vocês entram aqui na conta, vocês estudam sobre o cliente, vocês recebem ali uma opção de estrutura de abordagem inicial, mas com o tempo isso precisa ser aprimorado. Então, ela também é uma grande aliada para ajudar vocês a aprimorarem os próprios discursos que vocês utilizam, para além do apoio que vocês já recebem aqui, pensando que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, eu também vou trazer esse exemplo aqui para vocês, que é um ponto muito importante que ela pode fazer e nos ajudar nesse aspecto. O processo de análise de dados também é muito importante, porque ela consegue nos ajudar a identificar padrões, o processo de criação de perfil, previsão de um comportamento. Isso aqui vocês podem considerar tanto para um olhar de decisor, tá bom? Preciso entender como que está aquele mercado ali, aquele segmento específico que eu preciso buscar. Será que aquele setor está passando por alguma coisa? O que eu consigo buscar de informação analítica sobre algum cenário, algum tipo de dor que uma área está passando ou enfrentando para que eu utilize isso aqui a meu favor na parte comercial? Então, ela também é o novo Google, né? Antes a gente fazia tudo quanto era tipo de pesquisa pelo Google, mas aqui também a gente tem uma opção de nos aprofundar nesse aspecto. Por quê? Porque ela é mais técnica, ela é mais aprofundada e ela pode ser mais detalhista se a gente souber utilizar ela com muita inteligência ali. E aí, por fim, ela também nos ajuda no processo de personalizar. Então, tá, eu preciso personalizar um discurso, uma mensagem, eu preciso ali avaliar como está a experiência do meu cliente, se eu estou conseguindo ser relevante com isso aqui que eu faço. Então, um dos aspectos que a gente utiliza muito aqui também internamente é trazê-la para nos ajudar a validar alguma informação que a gente possui. Então, por exemplo, estou abordando por LinkedIn. E aí eu quero saber o que eu posso aprimorar na saudação que eu envio pelo LinkedIn. Eu posso usar a ferramenta a meu favor. Então, vou mostrar isso aqui para vocês também sobre como que funciona. Outro ponto muito importante nessa parte de personalização e que eu gosto muito, muito mesmo,
é como ela nos ajuda no processo de correção. Então, eu estou mandando aqui uma mensagem para o meu cliente e, sei lá, o meu teclado ele está acostumado com ortografias que utilizam gírias, que abreviam palavras. Ao invés de mandar você, ele escreve VC. Aí, quando eu vou ver, eu já enviei assim para o meu cliente. Então, eu posso utilizar a inteligência artificial para me ajudar nesse processo de revisão. Corrige a ortografia deste texto aqui, e ela me ajuda nesse processo. Então, facilita a minha vida e entra naquele aspecto de ter um assistente ali para poder ajudar a gente nessas pequenas coisas. Imagina você ter que ficar toda vez revisando um textão para ver o que está certo, o que não está, o que faz sentido, o que não faz. Dá muito trabalho, é cansativo, nem sempre a gente está com criatividade para poder ficar desenvolvendo coisas do zero. Então, ter esse olhar da ferramenta sobre como que ela pode ajudar é muito importante também. E aí, passando aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza tanto a ferramenta quanto o tal dos prompts. Esses prompts são os termos utilizados para tudo que a gente passa para ela de instrução. Então, é muito importante que vocês tenham aqui o entendimento do que é esse termo, tá? Ele é muito falado, não sei se vocês consomem bastante LinkedIn, mas tem muito profissional que conta lá, estou utilizando a inteligência artificial e fiz um prompt que me ajudou. Pega esse prompt aqui e vê se funciona para você. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra, entendam que ela está relacionada a um comando. Então, foi algum comando ali criado, utilizado, que ajudou a pessoa a chegar a algum resultado. Então, é muito importante que vocês tenham essa visão. E aí, o que eu vou trazer aqui nesse aspecto? Como que a gente prepara um prompt que é eficaz, que é um comando? Então, se ele vai ser específico, como que a gente vai definir qual que é o objetivo dele ali durante o nosso processo? A utilização das palavras, então, por exemplo, eu tenho que ser bem detalhista no tipo de atributo daquilo que eu estou buscando. Eu não posso simplesmente falar para ela, faz um script para mim falando sobre logística. Eu preciso explicar para ela qual que é o cenário, eu preciso explicar para ela para quem que vai ser enviado aquele script, eu preciso ter um olhar ali um pouquinho mais detalhista, não comprido, sobre quais serão os meus objetivos, e assim ela vai conseguir me ajudar. Pense que, se a gente não seguir o que é importante aqui nessa parte de direcionamento, ela vai ser muito superficial, e aí não vai agradar, a gente vai olhar e falar, não, prefiro eu mesma fazer isso aqui. Então, aprender como utilizar os prompts é o que vai ajudar vocês a terem resultado ali no processo de comando. E aí, o ponto de você evitar ambiguidades e frases longas também. Então, eu estou sendo detalhista, mas eu não preciso ser longa. Ela é inteligente, ela vai conseguir pegar aqui, se eu explicar para ela de uma maneira simples o que eu preciso. E você especificar também informações como, por exemplo, o tom e até qual que é o nosso papel. Então, por exemplo, eu sou uma BDR, estou prospectando no cenário tal e o meu discurso ele precisa ser um gatilho de vendas agressivo. E ele vai entender isso e ele vai conseguir trazer para a gente algumas linguagens que se enquadrem a esse cenário. Então, a importância de saber como utilizar esses prompts e criá-los é o que vai fazer diferença aí para vocês. Em seguida, eu trago aqui alguns exemplos que são mais padrõezinhos, né? Então, por exemplo, estude a minha empresa e eu posso enviar o link de um site ali. Isso aqui é muito legal, tá? Porque facilita eu ficar falando, eu atuo numa empresa de logística. Eu posso mandar um site para ele e falar, dá uma estudada nisso aqui. Lembrando que ele não consegue ter acesso a uma página de LinkedIn, ele não consegue estudar uma página do Google. Então, aqui eu estou falando do site mesmo da empresa, que ele consegue fazer esse processo de estudo se ele estiver no ar, se ele estiver funcionando. Então, isso aqui facilita muito também. E eu sempre gosto de usar esse primeiro prompt de comando quando eu preciso fazer alguma estratégia voltada para cliente. Então, antes de eu chegar e falar assim para a inteligência artificial, olha, faz um script para mim para a área de logística. Primeiro, eu preciso preparar ela sobre esse contexto. Então, primeiro, eu vou mandar ela estudar a empresa, ali a qual eu estou representando. Eu vou prepará-la, preparar aquele ambiente para depois eu chegar no meu objetivo. Então, é muito importante vocês terem essa linha de raciocínio também. E aí, com base no estudo que ela cria, eu posso levar como exemplo, levante quais são as principais dores que os decisores da área de tecnologia enfrentam. Então, eu ainda não cheguei lá na parte do script, eu estou treinando ela.
Aí eu vou e começo a puxar esse ponto da dor. Esse ponto é muito importante para vocês, porque principalmente quem atua com mais de um perfil de decisor, é importante porque vocês conseguem entender cenários diferentes. Então, tá, se a minha empresa é de logística, que tipo de dor o gerente de tecnologia enfrenta naquele cenário específico? Então, olha como a gente já está detalhando mais, ao invés de só pedir aquele script. Então, é importante que vocês tenham esse olhar também, de trazer ali para ela qual que é o objetivo, quem serão as pessoas, nosso alvo ali, o que que a gente quer ter de informação. Então, tá, eu quero entender que tipo de dor o gerente de tecnologia enfrenta relacionada à análise de dados. Olha como mais específico eu consigo ser. E aí, muito linkado ao quê? Ao que vocês entendem do cliente de vocês também. Se o meu cliente, ele tá bom, atua com logística, mas é uma logística voltada para um sistema, uma plataforma, eu preciso ser específico e ter esse entendimento, porque senão eu não vou conseguir avançar aqui. Então, é importante que vocês tenham também esse olhar. E aí, com base nisso, eu chego lá no meu objetivo final. Cria um script de e-mail para apresentar o meu serviço para esses decisores que estão atuando na área de indústria, que é o público-alvo lá do nosso cliente. Então, olha toda a trajetória que a gente constrói para poder chegar num resultado. Só que é muito importante, tá? Quem quiser printar, aproveita, porque é onde está o grosso aqui do nosso objetivo. E aí, no final, eu trouxe uma outra opção de exemplo, que ela está relacionada a mercado. Então, eu coloquei aqui para ela, ó, me sugere 10 empresas de grande porte, essa é a especificação, que eu posso falar empresas de maneira aleatória, do setor de construção civil em São Paulo que possam se interessar pelo meu serviço. Que serviço? O serviço que ela estudou lá em cima. Então, ela ainda vai estar com essa inteligência treinada para poder chegar a essa conclusão. Por que que eu trouxe esse olhar aqui, tá? Não é para que vocês gerem base e busquem lead. Eu trouxe esse olhar para que vocês tenham uma visão de estudo de mercado. Então, isso aqui pode muito bem ser aprimorado para a estratégia do meu cliente. Sei lá, o meu cliente quer entrar na maior empresa de construção civil de São Paulo. Eu posso aproveitar a inteligência artificial para me ajudar a chegar nessa informação. É o novo Google que eu falei para vocês. No Google eu colocaria e maior empresa de construção civil de São Paulo. Ele vai me trazer todo mundo, um pouco de lixo, eu vou ter que ficar ali limpando, filtrando, até ver se eu consigo chegar no resultado. E aqui ela consegue ser mais direta para mim. Então, isso aqui é muito importante para eu poder usar a meu favor. Dito isso, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. Então, nada melhor do que a gente fazer juntas, certo? E aí eu abri aqui dois exemplos de inteligência, né? Que são os dois principais, que pelo menos aqui internamente é o que a gente mais usa e que dá para você utilizar de maneira gratuita também. E é essa inteligência chamada Gemini, que é do Google, e também a OpenAI, que é do chatgpt.com. Então, eu particularmente uso mais essa, mas também existe essa opção. E as duas, elas atendem da mesma maneira, porém, por preferência, algumas preferem essa e outras preferem a outra, mas o resultado ele é bom de qualquer maneira. Como eu falei, tudo depende dos comandos que você vai estar ali direcionando. Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Eu vou pegar o site de uma empresa. Vamos aproveitar a construção civil para a gente ver o que aparece. Temos um grupo de reformas aqui. Deixa ele carregar. Não faço ideia do que seja. E aí a gente vai testar. Ai, como é que eu tenho que tirar minha barrinha aqui de cima? Eu apertei algum botão aqui, eu vou desapertar porque eu não sei o que significa. Se der algum problema, vocês me falam. Então, vamos lá. Vou colar o link aqui. E aí eu vou validar para ver se ele está conseguindo. E aí ele me traz um resumo. Ó, aqui ele já me traz que, tá bom, ele conseguiu pegar a informação, ele deixa aqui
que eu posso visitar o site e por aí vai. Então, tá bom, ele já está com essa informação gravada do grupo CEMOX. Agora eu vou começar a me aprimorar aqui na minha estratégia, tá? E aí ele já vai começar a trazer para a gente alguns tópicos. Então, olha, já vai trazer aqui soluções como as oferecidas pelo grupo. Isso aqui é muito importante, porque ele já está trazendo o olhar direcionado para essa empresa. Então, ele traz o ponto de custo-benefício, prazos, confiabilidade de parceiros, inovação e sustentabilidade. Isso aqui vocês sempre vão linkar com a estratégia do cliente de vocês. Tá bom, o que dentro disso aqui pode ser mais interessante para o discurso que eu tenho que levar lá para o meu cliente? E aí eu vou me aprofundando nisso. Lembrando que, ó, aqui já foram 2 prompts, tá? São esses 2 comandinhos aqui que a gente fez. E aí eu vou para o próximo. Eu vou pegar o ponto da sustentabilidade, considerando que seria o mais interessante lá. E aí, o que é muito importante? Eu poderia enviar assim. Se eu enviar assim, eu vou deixar aberto para ele decidir o quê? Qual que é o tamanho desse discurso? Que tipo de técnica eu quero que ele utilize ali? O que eu quero que ele coloque como modelo de linguagem? Eu posso jogar isso aqui de maneira aberta, mas eu prefiro me aprofundar até para economizar tempo. Então, aqui eu trago para ele qual que é o objetivo, e aí eu vou trazer para ele esses detalhamentos ali do tipo de discurso que eu quero. Então, por exemplo, ó, me ajude a elaborar um discurso direcionado para, vou colocar aqui o tema, sustentabilidade voltado para decisores de compra. Para LinkedIn, no formato de texto para LinkedIn, com gatilhos de vendas para que o decisor aceite uma reunião. E aí vamos testar. Eu acho tão bonitinho quando ele usa emoji. Sustentabilidade como vantagem competitiva em compras. Esse título aqui ele não precisa ser utilizado, tá? Mas é uma opção para que você entenda o que ele está trazendo de linha. E aí ele começa, como decisor de compra, você está constantemente equilibrando custos, prazos e qualidade, mas já pensou em como a sustentabilidade pode reduzir desperdícios e tal, tal, tal? Aqui no Grupo CEMOX, integramos práticas, Olha, ele já traz alguns projetos que com certeza ele estudou lá no site, aumentando a eficiência energética e reduzindo custos operacionais. Vamos conversar sobre como podemos transformar seu próximo projeto em um exemplo de inovação? Esse é o gatilho de vendas que ele traz aqui para a gente. E aí ele coloca uma chamada. Então, essa é uma opção. E aí, com base nisso, eu começo a avaliar, tá bom, o que está legal aqui, o que não está. Lembrando que, né, no final das contas, quando a gente finalizar esse exercício, dentro disso aqui tem que ter a pitada de vocês. O que é a pitada? É o seu toque humano ali. Então, vamos supor que quando eu estou abordando o meu cliente lá no LinkedIn, eu costumo falar: Olá, João, ao invés de falar boa tarde, João, tudo bem? Essa pode ser a minha pitada humana. Então, quando vocês forem trazer isso aqui para a prática, é importante que vocês também tenham esse olhar, porque senão eu fico muito fechada nesse universo aqui. E é como eu falei, ela tem que ser uma aliada e não uma substituição do meu trabalho. Então, esse ponto é muito importante.
E aí eu vou pedir aqui um aprimoramento para ele, tá? Ah, outro ponto antes de eu trazer esse aprimoramento é que, por exemplo, vamos supor que eu criei esse primeiro modelo e ele não ficou bom, achei horrível. E aí eu vou trazer para ele. Me traga outro exemplo, porque este não ficou bom no aspecto tal. E aí ele vai pegar essa informação e vai tentar aprimorar. Aqui eu vou trazer uma opção para ele me trazer uma sequência. Então você sempre tem que olhar para esse aspecto também. Eu preciso que ele aprimore. O que que eu preciso que ele aprimore para que ele tenha essa informação lá muito clara para ele? E aí, o que que eu vou pedir para ele? Me trazer mais 2 exemplos focando em follow-up. Então, aqui ele já vai trazer o que para a gente? Aquele discurso do estou tentando falar com você, ó, espero que esteja tudo bem, queria reforçar, que é muito legal também, porque aqui a gente já está falando do quê? Lá do nosso fluxo de prospecção, né? Então tá, eu estou com uma situação aqui, um cliente, sei lá, antigo, que eu estou desde o começo do ano tentando entrar, não está avançando, o que que eu posso fazer de diferente daquilo que eu já faço? Então, talvez isso aqui seja uma estratégia muito boa que vai ajudar vocês nesse processo. E aí, aqui ele me traz duas opções, tá vendo? Ele continua trazendo para a gente o tal do gatilho ali. E na segunda opção, ele traz um pouquinho de nutrição também. E tá uma conversa rápida para alinhar como podemos integrar essas soluções. Então, são esses exemplos aqui. O que que eu posso fazer de diferente? Aqui eu vou dar uma abusada, tá? E traga um outro exemplo mais descontraído. Vamos supor que o meu cliente, aqui na Commit, é uma agência de marketing e a linguagem que o meu cliente utiliza é uma linguagem mais descontraída. Eu posso trazer isso aqui para ele também. Aí ele já começa. Eu sei que a correria é grande, mas queria te dar um toque rápido. Então, isso também vai muito de acordo com a linguagem do cliente de vocês. Mas olha o tanto que já facilita a nossa vida. Ter esse olhar, né? Não é que isso aqui é a solução, mas com certeza é uma entrada para que eu consiga melhorar as minhas estratégias. Então, esses são alguns caminhos bem importantes. E aí ele traz para a gente o porquê que ele cria e como que isso está fluindo, tá? Lá no Gemini funciona da mesma maneira, tá? Eu só quis mostrar as duas opções para vocês. Acho que é legal vocês terem essa informação de que as duas funcionam muito bem ali. Vocês podem testar. No final das contas, o que vai fazer a diferença é o tipo de prompt que a gente está enviando e o quanto que a gente está conseguindo ser específica aqui nesse processo. Mas tenho certeza de que isso aqui vai ajudar bastante. E aí, eu vou voltar aqui porque eu tenho um tópico bônus para trazer para vocês também. E é essa parte aqui. Como que ela também ajuda na nossa produtividade? Então, ali a gente está olhando muito para o quê? Para a prática, para a nossa execução, para o nosso processo de follow-up, né? Putz, eu já falei 10 coisas para esse cliente aqui, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo LinkedIn, pelo telefone, e eu não estou conseguindo avançar. Então, eu posso pegar o meu script de telefone e pedir para ela dar uma aprimorada. Coloque nesse script de telefone uma técnica de spin selling e ela te ajuda com isso. Ela traz para você ali mastigadinha qual que é o caminho e você só vai aprimorando aquilo com o seu toque. WhatsApp também, que é uma coisa que a gente vem utilizando bastante agora nas prospecções. É muito importante que seja uma mensagem ali mais direta, mais resumida. Eu uso bastante ela para poder criar discurso de WhatsApp, porque eu estou abordando bastante cliente. Então, ela me ajuda com isso. E aí eu vou aprimorando. O que isso aqui, o que vale disso aqui, o que não vale? Como que eu convido esse decisor de compras para uma ligação por WhatsApp? Então, eu consigo aproveitar ali ao máximo dentro de vários cenários. E aí, reforçando para vocês que é importante especificar para qual meio que aquela abordagem vai ser utilizada. E aí, de bônus, o que, que eu trouxe aqui? Como que a IA ajuda também na sua produtividade, né? Como que você aprimora esse seu estagiário aqui para poder ajudar você na sua rotina também. Para além da prática, a gente também conseguir se organizar. E aí eu trago o que aqui?
Quando a gente começa a automatizar algumas tarefas que estão muito repetitivas, então, sei lá, eu só estou tentando falar por e-mail. Eu preciso criar uma maneira diferente ali, eu preciso inovar nesse aspecto. Então, eu também posso explorar ali com ela o que, que dá para fazer nesse sentido. Será que é um outro canal de comunicação? Como que eu vou abordar nesse outro canal? Como que eu vou explorar isso? E ela ajuda a gente a economizar esse tipo de tempo nessas atividades. Nós estamos testando aqui, que a gente viu ontem, inclusive, um recurso de IA que está vindo para o HubSpot. Então, eu entendo que ele vai ajudar muito nesse processo aqui também, de priorizar o que, que ali do pipeline de vocês pode estar mais quente, o que, que ali do pipeline de vocês está precisando de mais atenção. E aí é um ponto que também a gente vai trazer para vocês nos próximos capítulos aí, para que vocês também tenham esse conhecimento. Vamos testar, vamos ver aqui como funciona e depois a gente vai compartilhando essa informação aí com vocês. E aí, outro ponto também importante aqui na produtividade é ela ajudando a gente a tomar decisões, que é justamente aquele processo de insight. Tá bom, eu pedi para ela estudar essa empresa. Ok, ela está ali com aquelas informações. Me cite quais são os 3 diferenciais dessa empresa com base na sua pesquisa. O que ela me traz a mais do que eu já sei do meu cliente? O que eu preciso me aprimorar do meu cliente, principalmente se ele tiver um monte de serviço, para que eu consiga entender ali de maneira mais estratégica o que, que ele faz? Será que meu cliente é muito técnico e eu tenho dificuldade de entender o objetivo dele? Então, como que ela me ajuda nesse processo? Como que eu exploro ali o conhecimento dela em relação àquela empresa, ao meu cliente, ou alguma outra estratégia que eu estou aplicando? E aí eu lembrei de outro exemplo que é muito legal também, para quem atua com contas maiores, né? Preciso abordar uma empresa gigante e eu preciso entender aqui o que que a IA sabe sobre essa empresa. Eu também posso usar ela para estudar a empresa que eu quero abordar. E aí, quando eu vou fazer a minha abordagem, eu já tenho informações mais valiosas do que simplesmente ir lá e falar: oi, vamos marcar uma reunião. Eu consigo chegar nessa conversa com um pouquinho mais de dados, isso vai me ajudar bastante. Isso vai pingar lá no decisor de uma maneira diferente, porque pouquíssimas pessoas estão atuando assim, e aí você tem mais chances de chegar no resultado. E aí, uma visão de mercado mais estratégica também é importante para a gente poder aprimorar a nossa produtividade. Eu preciso conhecer o mercado do meu cliente. Posso estar segmentada agora, posso estar com essa visão aqui agora, mas o que mais nesse mercado pode ser importante para mim lá na frente? E aí, aqui eu também consigo ter esse olhar. E aí, da parte teórica e um pouquinho prática, são essas informações que eu trouxe. Mas eu vou aproveitar que a gente está aqui, e aí eu ainda tenho alguns minutinhos antes de eu passar a bola para si, para a gente também fazer um novo exercício, tá? E depois eu abro para a gente poder questionar. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou pegar uma empresa maior e eu vou fazer o caminho contrário, né? Antes eu fiz para ela estude o meu cliente, agora eu vou pedir para ela estudar um cliente que eu quero abordar. Aí, o que que eu fiz? Isso aqui também é legal, tá? Ele tem aqui vários históricos. Então, cada vez que eu faço uma pesquisa, fica um histórico aqui. Então, sempre que eu for fazer uma estratégia diferente, que não tem a ver com aquele processo, eu tenho que criar um histórico novo, porque senão eu também vou confundir o coitado. Então, é importante ter essa separação aqui quando vocês estiverem utilizando. Abrir um chat novo, e aí eu vou entrar naquele mesmo processo de mandar os prompts. Mandei outro link para ele. Beleza. Agora eu vou falar qual que é o meu objetivo. Para chamar a atenção de um gerente de tecnologia
Você vê que não tem muita regra, você não precisa ficar ponhando vírgula, ponto, ele é esperto, ele consegue entender. Então, ele vai trazer aqui, ó, para abordar estrategicamente um gerente de tecnologia, você pode falar sobre tal coisa. E aí ele traz para a gente, ó, soluções para escalabilidade e otimização. E aí ele traz para a gente um modelinho, inovação tecnológica. Esse aqui também é legal. E aí eu vou especificando para ele. Ah, tá bom, eu quero focar no tema tal. Agora eu quero que dentro desse discurso você coloque ali uma linguagem mais direcionada para vendas. Eu sempre consigo direcionar. Eu consigo direcionar para ele: esse texto está muito curto, ou esse texto está muito longo. Me traga isso em uma frase, sempre explorando ali através dos prompts, tá? Então, isso aqui é muito legal e ajuda bastante. E aí, vamos supor que eu já tenho um script, né? Estou usando aqui o meu script de sempre e às vezes eu nem preciso criar um novo, mas talvez eu possa melhorar alguma coisa aqui. Eu posso criar um chat novo, pedir para ele estudar o meu cliente e, com base nisso, eu falar para ele: olha, eu estou usando esse discurso, aprimore ele para mim. E eu colo aqui o meu script e ele vai aprimorar. Ele pode aprimorar maior, ele pode aprimorar menor, e a gente vai aperfeiçoando ali. Olha, eu criei esse discurso aqui, corrige para mim se a ortografia desse discurso está correta. Ele faz esse trabalho para a gente. Então, tudo é possível aqui na estratégia, e é sempre importante que vocês tenham esse olhar ali de: tá bom, por onde que ele vai, como que eu vou conduzi-lo para poder me ajudar nesse aspecto. Ok? Eu acho que é tudo isso inicialmente, mas bem focado, bem simplificado e bem voltado para a nossa realidade. E aí, agora eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam, o que foi legal, para a gente poder trocar e depois eu passar a bola aqui para si. Quem começa? Gracie. Diga, Eu Grace. acho muito interessante, uso já bastante também no dia a dia. E só acho que complementando o que você comentou aí, nessa sua última busca, né, no seu último prompt, é que eu uso bastante, é colocar também o que essa pessoa desse cargo pode me dar de objeções baseados no meu produto. E aí até peço ajuda para elaborar também já respostas. Então, quando eu ligo para a pessoa, muitas vezes tem me ajudado já saber o que ela pode me falar, o que ela pode colocar ali como um empecilho para não seguir com o meu agendamento. Então, eu sou apaixonada aí pela IA. Boa. Quem não usa muito e olhou agora, me fala se ficou claro. Quem ainda não está usando muito, acho que é legal ouvir de quem ainda está mais distante. Ninguém? Tá bom, ótimo. Eu utilizo bastante, Tamires. Eu possuo a assinatura do Chat GPT desde o início, Legal, então eu exploro sim, bastante ele. que bom. Isso aí. Alguma coisa aqui, vocês, putz, isso aqui não estava fazendo, acho que vai ser bom. Eu acho que vai otimizar bem realmente o processo, né, na prospecção. Eu também já utilizava antes com outras frentes de trabalho que eu tinha no ano passado, principalmente colocação de imóvel de temporada, né, para você ver que dá para usar para absolutamente tudo, para qualquer tipo de segmento de prospecção, né? A alocação de imóvel por temporada, ela é muito embalde, né? Você não fica correndo tanto atrás como é o nosso caso da prospecção outbound. Mas ainda assim, quando você vai construir as copies, quando você vai fazer algum texto em lista de transmissão, ele era muito utilizado na equipe. Legal, muito bom. Quem está com a mão levantada aqui é a Adriana. Eu já utilizo já há um tempo já, mas o chat, né, GPT, e acho que ajuda muito, otimiza muito o trabalho da gente, as dicas que você passou são importantes, e eu acho que eu não consigo viver mais sem a inteligência, assim, para o trabalho, né?
porque realmente otimiza muito tudo que eu vou fazer. Eu utilizo para a vida, na realidade, não só para o trabalho. Alguns textos que eu desenvolvo também, para tudo que eu vou escrever, até para música, porque eu sou compositora e também utilizo o chat também para meu lado artístico e funciona para tudo da vida mesmo. Otimiza muito a vida. Então, super recomendo para quem não utiliza, utilizar. Inclusive, estava utilizando há pouco tempo agora para aqui, para fazer os trabalhos daqui. Muito bom, isso aí. Maravilha. Mais alguém quer trazer algum ponto? Comentar? Foi bom? Deu para absorver? Que bom. Maravilha. Eu vou passar a bola para si, então, dito isso. Mas antes eu queria que vocês aparecessem aí para eu poder tirar um print bonitinho, sorrindo, para postar nas minhas redes. Posso? Claro, tá. Se arruma, Bia. A Bia. Tirando as ondas de calores, né? As pessoas estão até Favoritas Tamires, Tamires, eu não consigo aparecer que minha câmera não tá funcionando, tá? Tá bom, sem problema. Pronto. A minha também não, Tamires, tá? A Gabi não sei tá o que verde. aconteceu, não. Eu tô verde, tá aparecendo Não aí é um verde. adesivo, Gabi. Vê se não é um adesivo, Gabi. Um dia eu falei, nossa, minha câmera tá com problema. Tinha um adesivo nela. Meu Deus. Não tem adesivo nenhum. Que estranho. Tá bom, isso. tá bom. Fica verde aí mesmo, não tem problema. Ai, Posso? que pena. Cadê o sorrisinho? Vou contar até 3. Calma aí que eu tenho que Tô sorrindo. 1, 2, 3 e... Calma aí que agora tem que fazer um negócio. E... Aê! Foi. Ai, Fechou, gente? De 0 a 2. Qual é a nota? 2. sensacional. 10. Máximo se for 2, é 2. Arrasou, Olha, Tami!